Você é filho do Deus Altíssimo. Você é a justiça de Deus andando na terra. Você é perdoado. Você é curado e sarado. Você é próspero. Você é um homem e uma mulher de Deus, cheio da unção do Espírito, capacitado, habilitado para desfazer as obras do inferno nesse tempo. Relatório está dizendo não vai dar certo, mas o seu Deus e a palavra dele, você olha para a palavra e diz: ele já me garantiu, eu creio, eu assumo a posição, mais do que vencedor, mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Você não é um fracasso, um derrotado. Pastor, mas eu não consigo me ver assim. Fica tranquilo, a gente vai trabalhar isso. Mas primeiramente você, entendendo quem você é nele, e se posicionando e dizendo: obrigado, Senhor, eu sou seu filho. Filho de Deus, querido, não é pouca coisa não. Alguém pode dizer assim: ah, esses crentes se acham demais, esse povo do verbo da vida se acha demais. Irmão, deixa eu dizer para você, quem tem um rei habitando dentro não pode ser pouca coisa. Claro que isso não é uma habilitação para a gente ficar agora andando em soberba, em presunção, mas é para que você assuma. Tem gente, querido, eu percebo no meu espírito, pessoas que estavam aqui dizendo: não sou digno. Quem sou eu? Coitado de mim, não posso. Ei, e se Davi pensasse a mesma coisa? Não tinha idade suficiente, não tinha recurso suficiente, não tinha know-how para o que ele fez, mas ele olhou para o tamanho do gigante, para aquela circunstância, e disse: quem é esse desaliançado que se levanta contra o exército do Deus vivo? Nesse tempo, irmão, Deus está chamando uma igreja que entende o poder da aliança. O poder da aliança. E independente do que vê aí fora, você diz: quem é esse desaliançado? Porque eu estou em aliança com Deus que nunca perde, com Deus que nunca perdeu uma batalha sequer. Irmão, eu estou com raiva do diabo. Por quê? Porque você é cheio do Espírito. E aonde você chega, a doença tem que sair. Aonde você chega, a depressão tem que se render. Aonde você chega, a pobreza tem que sair. Aonde você chega, querido, o diabo bate em retirada. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Tá bravo, pastor? Não, tô com raiva do diabo, só isso. Amém. Você pode sentar um pouco. Obrigado, gente. Glória a Deus. Esse pastor aí é bravo. Não, gente, tá tudo em paz. Eu amo você. Amém? É só porque tem momentos, ocasiões onde a gente precisa dar resposta à unção. Amém? Você considera isso? Glória a Deus. Eu quero, antes de tudo, dar as boas-vindas. Tem algumas pessoas que estão nos visitando, aproveitando aí o feriado, né, para estar aqui. Mas em sua maioria, todos são de casa, então eu vou ficar bem à vontade aqui para trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Você está feliz? Irmãos, eu também quero fazer menção, eu sei que o pastor Aloysio já fez isso muito bem, mas essa igreja, ela está ligada diretamente a um ministério chamado Rema nos Estados Unidos, e foi a partir dessa visão que o Ministério Verbo da Vida nasceu há mais de 30 anos. Pastor Bud e sua esposa no tempo, Mama Jen, eles foram, assim que terminaram o Rema lá nos Estados Unidos, foram direcionados pelo Senhor para vir ao Brasil e ensinar fé a esse povo. Amém? Então você fica feliz por isso, porque o Senhor ouviu, na verdade, um homem e uma mulher de Deus ouviram uma instrução e obedeceram
ao propósito que o Senhor havia os confiado. Então, eu não sei se você carrega essa mesma gratidão, mas eu carrego muita gratidão por esse lugar onde a gente é bem alimentado pela palavra de Deus. Onde em ocasiões assim que a gente pode se mover no Espírito, olhando para a palavra, nós não fazemos isso sem base na palavra, amém? Tivemos o mês de janeiro todo, o mês profético, janeiro profético, e a gente falava para a igreja, né? Todos os domingos foram ensinados da parte de Deus, algo tão precioso. Se você não veio, eu te incentivo a ir lá no nosso canal da igreja para ouvir um pouco mais, porque foram instruções preciosas que vão nortear o nosso ano, amém? Tá oscilando aí? Tá tudo certo? Se quiser, eu troco, pego de mão mesmo. Tá tudo em paz? Ou tá, é só aqui que tá oscilando para mim? Tá tudo certo? Posso continuar? Mas, como eu dizia, nós estamos num lugar que é bem alimentado, nós prezamos sempre pelo ensino da palavra, pela pregação, em momentos ocasionais também. E a gente não pode começar diferente, eu quero começar falando do Rema Brasil. Teve um delay aí, vê que aí o pessoal ainda está enxugando suor, aí eu entendo, está tudo em paz, né? Mas a gente vai começar falando um pouco do Rema Brasil. Amém. E eu quero convidar, por favor, a diretora Aninha, vem aqui na frente, estava tudo combinado, só que não. Dê aqui um microfone para ela. Eu queria que a Aninha falasse. Aninha, gente, com a sua diretoria, elas têm feito um trabalho maravilhoso, né? Quem aqui pode confirmar isso também? E essa escola, querido, pastor, estou chegando agora, não entendo o que é rema. Vocês falam, ficam remando, como é que é isso? Fica tranquilo, a gente vai explicar para você, mas eu quero dizer para você que em 2011 eu fui alcançado pelo Senhor, 2012 me matriculei nessa escola, 2013 estava finalizando ela e realmente o rema mudou a minha vida. Eu já contei para você aqui o testemunho, né, de um ex-pecador que eu era, porque eu ficava, né, hipócrita, religioso, estou confessando os meus pecados, já fiz outras vezes aqui, mas dizia, que conversa no início lá, que rema muda a vida de ninguém, quem muda a vida é Jesus de Nazaré. Aí sempre enchia o peito para falar isso, até que o Senhor me deu a oportunidade de sentar nessa escola, e por 2 anos eu tive a oportunidade de ver o Senhor e a sua palavra ensinada de uma maneira inspiracional, transformar minha vida. Amém? Mas a Aninha vai falar um pouquinho aí sobre o rema. Fala aí, Aninha. Senhora, amém, gente. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Então, assim como o pastor falou, né? Gente, eu estou um pouco rouca, porque assim, eu cantei muito. A Aninha é cantora nas horas vagas também. Entendam, gente. Então, minha gente, nós somos um centro de treinamento bíblico interdenominacional. Assim como o pastor falou, a nossa sede está lá nos Estados Unidos, em Oklahoma, mas você não precisa ir para Oklahoma fazer o rema, porque você tem um rema aqui em João Pessoa, né? Olha como Deus é bom conosco. Nós estamos em mais de 50 nações no mundo, aqui em João Pessoa. O rema funciona aqui na nossa igreja, nós só temos essa escola aqui em João Pessoa e mais uma que funciona em Cabedelo, lá em Intermares, amém? Mas Deus é tão bom que trouxe essa escola para nós. Eu fui alcançada, né? Assim como o pastor também fala, meu Deus, como assim? O rema muda as vidas. Gente, a palavra que é pregada aqui muda vidas, né? Muda rotas, transforma família, restaura famílias. E isso aí, não é porque eu sou diretora da escola que eu falo. São testemunhos de tantas pessoas, assim como eu, que fomos alcançados, amém? Então, assim como foi falado aqui também, nós estaremos iniciando o nosso ano letivo no dia 27 de fevereiro. Será a nossa aula nacional de abertura. E nós estamos com tantas expectativas, gente, para esse dia. Nós estamos trabalhando incansavelmente, porque os alunos do primeiro ano estão retornando para o segundo, mas também muitos alunos estão chegando para fazer o primeiro ano com muitas expectativas. Então, eu conto com as orações dos irmãos, né? E aqueles que podem estar servindo conosco. Vou aproveitar logo, né, embalo, já que agora eu estou com o microfone na mão. Você que já fez essa escola, gente, existe uma nota de gratidão no seu coração, porque você foi alcançado e você deseja servir. Nós estamos com as inscrições abertas até o dia 18, só. Por que, Aninha, só até o dia 18, se as aulas começam no dia 27? Porque nós teremos treinamento no dia 19 para as tias que vão servir no Rema Kids e teremos treinamento para monitoria no dia 20. Depois do treinamento não tem como entrar. Como é que você vai servir sem ser treinado? Sem saber as instruções, não é isso?
Então, eu peço que você se apresse. Se tem esse desejo no coração de servir, nos procura no final. Nós temos um stand lá embaixo. Lá você vai saber sobre matrículas, sobre a questão de servir, também tantas outras dúvidas. Também sobre a Alumni, se você tem dúvida, deseja se inscrever ou renovar a sua Alumni, você pode passar lá no stand. Amém? Obrigada. Amém. Obrigado, diretora. Dê uma salva de palmas aí para a Aninha. Gente, nós já passamos dos 100 matriculados. Deixa eu dizer para você, irmão, a gente está crendo para uma turma de 150 alunos. Então ainda há vagas. Pastor, então é só pelo número? Não, irmão, é porque uma vida, um número desse, é uma família transformada, é alguém que vai ser ministrado pela palavra de Deus. Então, já fica aí a dica para você, se você ainda não fez o rema, procura o término do culto, procura a diretora e pega mais informações lá no stand, porque nós queremos ver essa sala de aula aqui completamente cheia. Eu tenho a oportunidade também de ensinar nessa escola que tem transformado a vida de tantas pessoas. E nessa noite eu quero conversar com você um pouquinho aí a respeito de algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Eu quero ser bem fiel, objetivo. Você vai me ajudar aí, contribuindo também, puxando daquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Amém? O tema dessa noite é Você Tem um Chamado. Aí talvez alguém lembrou agora da música, né? De 4x1. Tem um chamado. Quem só os antigos aí vão lembrar dessa música. Mas talvez você pode considerar um chamado, um propósito, uma missão. Chame como você queira. Mas cada um de nós, cada um ser humano criado por Deus, possui um chamado, um propósito, uma missão para cumprir nessa terra. Amém? Abre comigo, por gentileza, lá em Atos, capítulo 13, no versículo 36. Quantos amam a palavra de Deus? Ela tem mudado a sua vida? Atos, capítulo 13, versículo 36. Olha só o que a palavra diz. Porque, na verdade, todos abriram? Diz assim, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Amém? A Bíblia diz que Davi, tendo servido a sua própria geração, ou o seu tempo, conforme o desígnio. Algumas vezes você vai encontrar na palavra desígnio, propósito, missão. Como eu disse, os nomes são variados, mas a ideia é a mesma. Que cada um que está aqui nesse auditório e lá fora também possui um propósito. E é indispensável para nós, queridos, podermos seguir esse propósito, descobrir qual é esse propósito e poder ser intencional em cumpri-lo. E eu quero já de antemão fazer algumas indicações. Na verdade, querido, se você ama o seu pastor, se você quer se submeter às orientações de Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós nesse ano de 2026, isso aqui é mais do que uma recomendação. Não vou dizer obrigado não, que você não é obrigado a nada. Amém? Mas queria dizer. Eu quero te deixar uma recomendação muito importante no meu coração, para que você possa ler esse combo aqui, poderoso, extraordinário, que vai, se você já leu, você vai ler novamente, porque é segurança a gente falar sobre as mesmas coisas, ouvir sobre as mesmas coisas. Primeiro dos livros que eu quero indicar é Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, do irmão Reagan. Essa é a minha primeira indicação. Segundo, Planos, Propósitos e Práticas. Amém? Esse é o segundo livro também do irmão Reagan. E o terceiro é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, também do irmão Reagan. Todos esses 3 títulos, eles têm, há disponível aqui no nosso workshop. Você pode procurar lá, levanta a mão lá ali, para que você possa adquirir, caso você ainda não tenha, tá? Tem um deles que é meu, já quero dizer de antemão, eu não empresto, eu não dou, tá bom? Se você quiser, no final a gente conversa. Pastor, não estou podendo agora, a gente pode te abençoar, amém? Depois você se resolve com a Aninha, com a Elaine também. Mas, esse combo aqui, querido, se você realmente parar para ler cada um desses 3 livros, se está dentro daquilo que a gente vai conversar nessa noite, vai ter o poder de dar seguimento e nortear aquilo que o Senhor tem para nós no ano de 2026. Eu quero que você abra comigo também lá em Salmos, capítulo 139.
versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Davi, em um dos mais belos, considerado por mim um dos mais belos salmos, ele escreve assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16, olha o que ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Davi escrevendo, ele fala que ainda quando nós éramos substância informe, Deus já tinha um plano perfeito, já tinha um propósito para que a gente pudesse cumprir. E aí nós entendemos que Deus criou o propósito, e em seguida ele pensou e disse assim: agora eu vou criar o pastor Ricardo para cumprir esse propósito. Deus pensou num propósito, numa missão, num desígnio, e aí disse: eu vou criar a Thaís para cumprir esse propósito. Deus criou uma missão, um desígnio, uma missão extraordinária, e disse: agora eu vou criar Aninha para cumprir esse propósito. Isso não te deixa com expectativas num Deus que tem, como a Bíblia diz, o universo na palma das suas mãos, que sabe, querido, Ele não está preso a esse tempo. Deus, Ele é um Deus atemporal, e Ele está no nosso futuro também. Essa é mais uma das seguranças que nós temos. Deus não é pego de surpresa, irmão. Agora, Ele criou um plano extraordinário para cada um de nós. Pastor, 8 bilhões de pessoas espalhadas pela face da terra. Há um propósito, um desígnio, uma missão para cada uma delas? Sim. Mas, pastor, por que então nós vemos pessoas fazendo coisas que destoam desse plano, desse propósito? Ora, se Deus só cria o que é bom, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem e desce do Pai das luzes, o qual não há mudança nem sombra de variação. Por que então, pastor, nós vemos pessoas fazendo atrocidades lá fora? Pessoas agindo de uma maneira ruim, perversa? Porque, querido, o fato de Deus ter algo extraordinário, ou seja, um script celestial para alguém, não quer dizer que essa pessoa vai cumprir esse propósito. Porque Deus criou filhos, sim ou não? Deus criou os seres humanos para terem livre arbítrio, ou seja, poder de escolha, poder de decisão. Agora, Deus não criou marionetes, Deus não criou robôs, Deus criou filhos, e exigido o quê? Livre arbítrio. Ainda que Deus tenha um plano maravilhoso, um propósito de paz, que é assim que está escrito lá em Jeremias, para dar o fim que você tanto almeja, ainda assim, se você bater o pé e disser assim: eu não quero, Deus soberano, altíssimo, o Senhor não vai poder intervir nisso? Pois é. Olha o que ele diz: eis que coloco diante de você morte e vida, bênção e maldição. Não é interessante a gente pensar sobre isso? E a continuidade desse versículo diz assim, ele traz um conselho, diz: escolhe, pois, a vida. Mas ele não diz: eu escolho por você a vida. Quem escolhe, querido, sou eu e você. Ora, se ele não escolhe, está no nosso poder escolher a vida ou a morte. E pasme, mesmo Deus tendo um plano de paz, um plano extraordinário para as pessoas, ainda assim tem pessoas escolhendo viver para a morte. Mas graças a Deus por essa igreja que tem se levantado, eu e você, para dizer para o mundo: ei, bonitão, tem algo melhor para você. Tem pessoas que estão só a um ponto, a um passo de serem lembradas, ou que elas descubram esse plano e esse propósito que Deus tem para a vida delas. Por isso que você viu essas pessoas aqui no domingo passado, no horário do culto, que a gente poderia ter vindo de manhã e à tarde, noite, a gente estava descansando, dizendo: horário de folga assim. Mas o Senhor, meu irmão, tem algo extraordinário para essa igreja. E Ele não vai deixar eu e você no conforto.
Eita, pastor, eu estava crendo num tempo de descanso, João Pessoa, sombra, água fresca, coquinho gelado assim. Ei, irmão, esse é o tempo de arregaçar as mangas. E eu disse no vídeo, querido, esse é o primeiro de muitas ações que nós vamos fazer. Agora, você que vai decidir. Seu pastor, lembra que eu falei aqui? Eu não posso te obrigar a nada. Eu posso te aconselhar, que isso é maravilhoso. Quem esteve aqui pode testificar disso? Irmão, você se sente assim, foi para isso que eu nasci. Mas pastor, meu chamado nem é esse. Quem disse que a Bíblia diz que você é chamado para o ministério da reconciliação? Então, como assim você não é chamado para isso? Amém? Você pode ter um dos 5 dons ministeriais para a edificação do corpo, mas o seu principal chamado é da reconciliação. Eu contei no culto que eu ministrei na terça-feira, durante o Rema, eu tive uma aula com Fábio Amorim, ele ministrou evangelismo para a gente no tempo. E pastor Fábio é engraçado, que ele tem aquele jeito bem excêntrico dele, quem conhece sabe. E toda aula ele chegava e dizia assim, olhe, na próxima aula, eu vou revelar o chamado dos irmãos aqui. Aí os alunos, a gente, eita, Deus vai falar meu chamado, ô glória. Eita, a gente até se consagrava, penteava o cabelo, ia para aquela aula assim, para Deus falar com a gente, Aí passou uma aula, 2 aulas, ele dizendo, Deus vai falar o teu chamado, eita, fica com expectativa. Aí chegou, acho que foi na última ou penúltima aula, ele disse, vocês lembram que eu disse que a gente ia revelar, que Deus ia revelar o chamado dos irmãos? Pois bem, aí pegou o texto e disse assim, tá aqui, Ministério da Reconciliação, esse é o seu chamado. Aí eu vi os semblantes decair, É só isso, irmão, não é só isso, meu irmão. É algo precioso, poderoso. Falar para um mundo perdido, falar para um mundo caído, que Deus tem um plano extraordinário para eles. Eles só precisam saber. Eu vi pastor Alexi Deise aqui, meu irmão, com todo gás ali na frente, dizendo, ei, vem cá. Eu vi Luciano parando gente assim, meu irmão, eu fiquei até com cuidado assim, meu Jesus, ajuda a gente. Parava a gente, ei, peraí, um bocado de gente assim, não era, pastor Ricardo? Um bocado de gente assim, uma reca, como diz aqui no Nordeste. Eita, peraí, rapaz. Aí começava a ministrar, eu vi outros se movendo de uma maneira ousada. Irmãos, graças a Deus, foram quantas vidas, pastor Ricardo? Tem um relatório aqui, ele me mandou. Peraí, tem um relatório. Vou abrir e vou dizer. Eu vou dizer para você aqui agora. Ao vivo e a cores, viu? Olha aqui, já achei. Total de novos nascimentos. 45 pessoas que nasceram de novo. Total de reconciliações, 2 reconciliações, 10 pedidos de orações. Total de orações voluntárias, 30. Enfim, querido, nós temos uma lista de pessoas aqui também para entrarmos em contato. Essa igreja viva, de Deus vivo, meu irmão, que entendeu que nós estamos aqui não apenas para cumprir o nosso propósito de uma forma isolada. Amém? Mas eu lembro de uma frase de um homem de Deus. Ele disse, os 2 dias mais importantes da sua vida, talvez você já me ouviu falar sobre isso. É o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê que você nasceu. É indispensável, fundamental, descobrir o porquê que eu e você estamos aqui na terra. E deixa eu já te dar uma dica. Você não está aqui na terra apenas para casar, ter filhos, pagar boleto e morrer. Seria uma vida muito chata se fosse só isso. Sim ou não? Tem um propósito muito maior para nós cumprirmos. Por que é importante, pastor, saber o meu propósito? Efésios capítulo 5, versículo 17, pode projetar aqui para o pessoal acompanhar. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja lá em Éfeso, dizendo assim, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Essa palavra vontade quer dizer um desígnio gracioso. Efésios capítulo 5, versículo 17. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade. Essa palavra vontade é telema no grego, que quer dizer desígnio gracioso. Nós vemos o apóstolo Paulo
em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 2, Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1, iniciando, dizendo dessa seguinte maneira: Paulo, chamado pela vontade de Deus. Nós precisamos de cristãos, crentes, que entendem nós estamos aqui para cumprir um propósito. E o apóstolo Paulo também fala sobre essa trajetória, essa peregrinação que nós estamos, querido, ela é muito breve. E há um relógio contando, você sabe disso? Nós não temos mais tanto tempo assim como igreja do Senhor, porque está bem pertinho de nós, enquanto igreja, não estarmos mais aqui. E o nosso grito Maranata, nós precisamos, assim como os irmãos da igreja primitiva, declarar um para os outros, Maranata, com essa expectativa, mas o clamor Maranata também precede um posicionamento de nos posicionarmos para aqueles que estão lá fora e que ainda não conhecem essa vontade graciosa, esse desígnio gracioso. Descobrir o desígnio gracioso de Deus para a sua vida, preste bem atenção nisso, te livrará de gastar tempo, recursos, força naquilo que você não foi criado para fazer. Vou falar de novo. Descobrir o desígnio gracioso de Deus para a sua vida te livrará de gastar tempo, recursos e força naquilo que você não foi criado para fazer. Já viu o jeito que quer insistir numa porta e Deus já está gritando assim, desenhando no quadro, dizendo assim: meu filho, minha filha, não é para você. Preste atenção, irmão, nós precisamos ouvir. Em uma outra passagem nós vemos o Senhor falando: se quiserdes e me ouvirdes, comerão o melhor dessa terra. Para comer o melhor dessa terra eu preciso querer. Quantos querem aqui? Mas nós precisamos ouvir. Amém? Eu quero ler rapidamente aqui o prefácio desse livro. Olha só o que, preste bem atenção, não se desconecta, amém? Rapidinho eu quero ler para você o prefácio desse livro aqui, o que ele traz. Olha, nos dias em que vivemos, não temos tempo para brincar de igreja, ou de deixar o diabo fazer seu jogo em nossa vida. Estamos nos últimos dias, o fim de todas as coisas já chegou até nós. Anos críticos jazem logo adiante de nós, porque há uma grande obra a ser realizada e uma grande colheita de almas a ser ceifada. Nunca tem sido tão importante ficarmos libertos de tudo quanto nos tem amarrado no passado. Nunca foi tão crucial ficarmos sensíveis à orientação do Espírito Santo e para cada um de nós seguir o plano de Deus para a nossa vida. É hora de tomarmos jeito, amigos. É hora de levarmos a sério o nosso serviço a Deus e sermos tudo quanto Deus quer que sejamos. Ao andar em obediência a Deus, suas falhas e insuficiências do passado, que têm impedido o seu andar no Espírito, não poderão impedir a realização daquilo que Deus tem planejado para você. Se fizer a sua parte com o devido preparo e obediência, todos os planos carnais do homem e todos os demônios do inferno não impedirão o cumprimento do seu plano, do plano de Deus. Nada poderá diminuir ou cancelar o que Deus tem proclamado para a sua vida. Amém? O que o irmão Reagan fala aqui, é tempo de nós despertarmos e de uma vez por todas assumirmos aquilo que nós fomos criados para ser. Ele fala também em outra parte: o maior sucesso na vida é estar exatamente onde Deus quer que você esteja. Deus tem um plano para cada vida, e esse plano não é descoberto pela mente natural, mas pelo Espírito recriado. Em uma outra citação ele diz: nem todos são chamados para fazer a mesma coisa, mas todos são chamados para ser fiéis. Mas talvez você diga assim: pastor, tudo bem, eu já entendi, Salmo 139 diz que há um propósito, eu preciso descobrir esse propósito, eu já entendi que Deus criou algo extraordinário para cada uma das pessoas que já passaram sobre a terra, mas pastor, como, de uma maneira prática, eu posso descobrir esse propósito? Primeiro ponto que eu quero passar aqui para você:
como descobrir, ou como ser intencional nessa descoberta ao teu propósito é: ame ao Senhor acima do seu plano ideal. Amém? Por quê, pastor? Porque às vezes nós criamos planos e chegamos para Deus dizendo assim: Deus, está aqui o meu plano, por favor, abençoa, assina embaixo. Sim ou não? Mas Deus tem um plano de paz para nós. E às vezes a gente está olhando por uma janelinha assim, Deus dizendo: irmão, eu tenho algo muito maior para você. Porque os planos dele são infinitamente maiores do que os seus. Ele é um Deus ilimitado. Um Deus que não falha, um Deus muito, mas muito mais inteligente do que eu e você, querido. Então, submete aquilo que você está achando, dizendo assim: pastor, estou achando que isso aqui é algo da parte de Deus. Calma que a gente vai entender como também ter essa certeza, amém? Mas o primeiro ponto para descobrir é amar o Senhor acima do nosso plano ideal. O segundo ponto é uma vida de fé e confissão. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que nós vamos agradar a Deus quando nós vivemos um estilo de vida em fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Para descobrir esse propósito, eu preciso primeiramente andar em fé. Por quê? Porque para descobrir um propósito de um Deus que você nem consegue ver, nem consegue tocar, é necessário fé. Sim ou não? Para entender, rapaz, ele tem preparado algo maior para mim. Eu preciso crer no meu coração que Deus, que criou todas as coisas, pensou em mim e você e criou um plano perfeito. Então, para que isso aconteça, é necessário fé no nosso coração. Terceiro ponto, aliado aos outros que eu já falei, como descobrir esse propósito? É leitura da palavra e meditação. Amém? E aqui eu já quero trazer um parêntese para você. Tem pessoas que nessa expectativa de descobrir o propósito, o chamado, aquilo que eu vou fazer aqui na terra, elas acabam errando e indo até pessoas, né? Como eu falei naquela expectativa do professor Fábio, que chegava e dizia: eu vou revelar, Deus vai revelar. E às vezes a gente precisa ter cuidado, querido, porque a maneira segura, madura para nós é olharmos para a palavra e ver o que Deus já escreveu ao nosso respeito. Amém? E eu sei que há um plano geral, né? Enquanto igreja, corpo de Cristo, existe um plano geral para nós. Mas existe um plano específico para cada um de nós. E para descobrir esse plano específico, você vai saber já já. Mas um outro ponto é batismo no Espírito Santo. Nós estamos falando como descobrir, como ser intencional nessa descoberta a respeito do propósito que Deus já confiou a você. Batismo no Espírito Santo. Você que já nasceu de novo. Se você ainda não desfruta do batismo no Espírito Santo, irmão, você está perdendo uma grande oportunidade e uma aventura poderosíssima com o Espírito Santo. O mesmo que Jesus disse assim: olha, eu não vou deixar vocês sós, vocês não vão estar órfãos, eu vou enviar outro na mesma condição que eu, e ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus habita dentro de nós uma vez que já nascemos de novo. E se você está aqui e ainda não nasceu de novo, fica tranquilo ou está afastado, nós vamos te dar essa oportunidade já para você ajeitar isso. Amém? E poder avançar com o plano, o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas através do batismo no Espírito Santo, o irmão Rega também fala em outras passagens que nós podemos aguçar cada vez mais o nosso espírito. Você sabe, você que já fez o rema, o homem, ele é um ser trino ou triuno. Nós somos um espírito, nós habitamos no corpo e nós temos uma alma. Sim? Nós somos um espírito. O homem, que é um ser eterno, é eterno aonde, pastor? Primeiramente, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, no seu espírito. É lá que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós habitamos no corpo e nós temos uma alma. Seu espírito é quem você é de fato. Sua alma são os seus pensamentos, intelecto. E o teu corpo é essa carne velha aqui, que já vai ser também redimida. Amém? Você vai ressuscitar, uma vez que você aceitou a Cristo. A Bíblia diz que o seu corpo vai ser ressurreto, meu irmão. Agora não mais para corrupção, agora para incorruptibilidade. Amém? E sabendo disso, que você é um espírito, você
possui uma alma que é o seu intelecto, emoções, e você habita no corpo, nós precisamos também entender que o Espírito, que está em contato diretamente com o Espírito Santo, é lá que nós podemos aguçar, nós podemos afinar. Já viu aqueles rádios que tinha AM e FM, não era? E antigamente, não é do meu tempo, é mais do tempo do pastor Ricardo, pastor Cícero. Mas eles tinham uma bolinha lá que precisava estar bem no lugar certo para que pudesse ser sintonizado. Não era assim, Domingos? Precisava estar bem no cantinho certo, porque precisava estar sintonizado na frequência certa. Existe uma frequência certa para nós podermos receber de instruções, direcionamentos no nosso espírito. Agora deixa eu te dizer algo, não é na sua alma que você vai ouvir instruções, direcionamentos, e aí que está o grande problema. Tem crente nascido de novo, com a alma não renovada, está onde, pastor? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Crente que nasceu de novo, mas que não está renovando sua mente pela palavra, que agora está confuso. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem significado. O que eu preciso então, pastor, para colocar minha alma no lugar dela? Renovar a tua alma pela palavra. Renovar a tua mente pela palavra. Como eu faço isso, pastor? Deixa o negócio mais mastigado possível para mim. É simples. É simples, pastor? É. O fato de eu dizer que é simples não quer dizer que isso vai acontecer do dia para a noite. Sim ou não? Mas, de maneira prática, renovar a tua alma pela palavra é trocar um pensamento errado por um pensamento certo. O que nós fizemos agora há pouco, enquanto nós celebrávamos, quando o diabo está dizendo para você, vai morrer, o diagnóstico está aí, você olha para Isaías 53 e diz, ele mesmo já levou sobre si as minhas dores e enfermidades, o seu castigo me traz a paz, pelas suas pisaduras eu sou curado. O que você está fazendo? Trocando um pensamento que não condiz com a palavra com um pensamento certo. Renovando a tua mente pela palavra. E isso vai fazer com que você possa ser guiado de uma maneira mais sensível. Fica mais notório no teu espírito. Lembre-se, querido, não é na tua alma. Tem gente, meu irmão, que, infelizmente, a mente parece um turbilhão de informação. Não para. Na hora que cultuar, a conta, isso, e Deus, ei, meu irmão, para, calma, Sua alma, querido, você precisa dominá-la, você precisa colocar ela no lugar certo, porque se está aqui na hora do culto, meu irmão, é hora de cultuar, não é hora de pensar na conta de amanhã, não é hora para pensar no hambúrguer que tem que comer, não, irmão, é hora de nós nos concentrarmos naquilo que a gente está fazendo aqui. Submete a tua mente, domina a tua mente e diz assim, você vai adorar a Deus hoje. Da mesma forma a sua carne, quantas vezes você não vem para o culto e a carne velha diz assim, fica deitado, e se enrola, o tempinho de chuva, fica enrolado no teu lençol lá, acompanha de casa, está tudo certo. Eu sei que você pode, em algumas ocasiões específicas, você pode acompanhar de casa, mas não é a mesma coisa de você estar nesse ambiente, é ou não é, gente? Então, quando a sua carne velha quiser falar e dizer assim, vai não, faz isso não. Ei, para que dar o dízimo da sua oferta? Para que isso? Né? Eu já disse outra vez aqui, tem um demônio no inferno chamado, para que isso? Tem. Você vai? Não, você não vai ver não, pelo amor de Deus. Mas tem um demônio chamado para que isso? Aí você vai fazer algo, vai obedecer a Deus, de repente a tua alma, mas se ela estiver renovada pela palavra, você vai colocar ela no lugar certo e ela vai cooperar. Deixa eu dizer para você, meu irmão, sua alma não é sua inimiga. Amém? Sua alma não deve ser sua inimiga, ela pode ser uma aliada. Para quê? É na alma que nascem as ideias, inspirações. Ei, irmão, o mesmo Deus que criou o espírito, criou a alma. E essa alma, ela tem poder, potencial, para que você possa, junto com a palavra, colocar em prática aquilo que Deus já espera. Amém? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque é indispensável ter esse relacionamento com o Espírito.
E para ouvir as instruções do Espírito, nós precisamos silenciar a voz da alma e a voz, muitas vezes, da nossa carne. Amém? Mas só faz isso, querido, quem entende, crente maduro, que entende, rapaz, eu tenho que ouvir as instruções. Deixa eu dizer a minha experiência aqui. Quero contar agora um pouco a minha experiência. Queridos, antes da gente vir para cá, para João Pessoa, vai fazer 3 anos agora em março que a gente veio, né, filha? Rafaela, ela falou comigo e disse, filha, eu quero fazer a prova de residência. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que esse momento eu me emociono. Tô brincando, é só porque fica... Ela falou comigo, filho, eu estou com desejo de fazer a prova. Vá, minha filha, estude. Começou a estudar, fez a parte dela. E aí ela disse, tem a prova de tal lugar, em tal lugar. A gente morava em Campina Grande no tempo, tá? Tem tal lugar, tal... Faço? Faça. E aí ela olhava para mim, aí dizia assim, mas e aí, se eu passar, vai ser o quê? Eu disse, calma, um passo de cada vez. Primeiro você faz a prova, depois a gente vai ver o próximo passo. Ela fez prova para Recife, São Paulo, Brasília. Tem algum outro lugar? Campina Grande também fez. E a menina, não é porque é minha esposa, não é porque ela está do lado do meu sogro, não, ali também. Obrigado, meu sogro, novamente, já agradeço ao Senhor. Mas ela passou em todas as provas, ó. E aí ela chegou para mim, e aí, como é que a gente faz agora? Só que antes disso, antes de chegar nessa etapa, nós decidimos tirar um mês de consagração e jejum. Foi assim, filha? Um mês de jejum, e jejum ainda continua sendo bíblico, tá bom, gente? Consagração. Para quê? Para ouvir as instruções do Senhor. Porque lembre-se, gente, um passo fora da vontade de Deus pode nos custar muito. Uma decisão errada pode colocar a tua família num grande perigo. Uma escolha de sair de uma igreja e ir para um outro lugar sem um direcionamento da parte de Deus pode custar a tua vida. E aí a gente passou aquele mês em consagração ao Senhor. Até que veio aquela nota, né, João Pessoa. E eu brinco, né, dizendo assim, a primeira aprovação saiu a de João Pessoa, né? A gente está com expectativa e não deu nem tempo, né? Para você ter ideia, a gente já começou, oramos sobre aquilo, veio paz no nosso coração, porque a Bíblia diz que nós somos guiados por paz, amém? A paz é o árbitro do nosso coração, eu sempre uso esse exemplo. Imagina um jogo de futebol, e eu não sei se você sabe, mas eu estou sendo artilheiro nos nossos... Por que vocês rirem, hein, gente? Eu estou sendo artilheiro, não é não, seu Moisés? Fala aqui. Mas, imagina um jogo de futebol, gente, sem árbitro. Vira uma bagunça, é ou não é? As mulheres não estão entendendo muito bem, mas tudo bem, fica comigo, tá? Mas imagina um jogo de futebol sem um árbitro. Vira uma bagunça, a Bíblia está dizendo, olha, a paz é o árbitro do nosso coração. É o que coloca ordem. E quando nós orávamos, mais se acentuava a paz sobre João Pessoa. Buscamos a nossa liderança, conversamos com cada um deles num tempo e tivemos o aval deles, fizemos tudo certo, submetemos essas direções às nossas lideranças locais também. E cada vez que a gente ia até as pessoas, a gente tinha um sim dela. E aí montamos tudo, fizemos a mudança, né? Enquanto a gente estava no Cajá, quem sabe... Né, a gente mora em Campina, vem para João Pessoa, é parada obrigatória no Cajá, tem uma tapioca lá top, do irmão Firmino. A gente parou lá para tomar um café com tapioca, a Rafaela recebe um e-mail, dizendo que ela tinha sido aprovada em Campina Grande, ó, onde nossa vida estava toda estabilizada, estava tudo certo, não precisava de nenhuma mudança. E ela olhou para mim e disse, e aí, filho? Eu disse, e aí nada, meu amigo, a gente já botou a mão no arado, vamos embora para frente. Amém? Mas, querido, eu estou ilustrando um exemplo nosso para você, para dizer que assim como você, nós precisamos também ouvir de Deus. E viemos para cá com o desejo de servir. Amém? A gente não veio porque Guto chegou para a gente e disse assim, olha, vai para lá porque vai ter, assim que o pastor Rafa for preparado para ir para viajar, aí vocês vão assumir a igreja. Apenas eles disseram, seria muito bom que vocês estivessem servindo a vida de pastor Rafa e Manu.
e a gente disse, bora-se embora. Tinha paz no coração, alegria, e quando nós orávamos em família, aquilo casou como uma luva. A direção de Deus para a sua vida, irmão, vem com paz e alegria e casa como uma luva. E lembre-se, eu falei desse exemplo, submeta essas direções à sua liderança. Não faz isso de uma maneira, sabe, perigosa, ou por achar, não, eu sou dono do meu próprio nariz. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. É segurança para nós termos pessoas acima, eu também tenho. Nosso supervisor, pastor Giacomo, está toda hora nos acompanhando, juntamente com a sua esposa Patrícia. O que eu quero dizer com isso, irmão? Nós precisamos ouvir as direções do Espírito, as notas, as inclinações. Por quê? Porque é debaixo desse lugar que nós encontramos conselho, sabedoria, instruções. Espera aí, não vem? Fica tranquilo. Vou terminar, tá? Senão eu me desconcentro aqui e dá errado. Mas você já aprendeu esses pontos que eu falei para você a respeito de descobrir. Há mais 2 pontos que é perseguir isso. Amém? Romanos capítulo 11, versículo 29, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados na NVT. Na revista atualizada ela diz, os dons de Deus são irrevogáveis. O que isso quer dizer? Um plano original que Deus criou para mim e para você. Esse plano é irrevogável. Muitas vezes eu não entendi o que essa palavra irrevogável significava. Quer dizer então, pastor, que isso vai se cumprir? Não, a gente já aprendeu que não, porque precisa de algo chamado livre-arbítrio, escolha, decisão partindo de mim e de você. Mas o irrevogável é que ele vai estar sempre lá batendo na sua porta e dizendo, olha, você lembra para o que você nasceu? Olha, e as notas, as instruções, os direcionamentos sempre vão estar lá, lembrando para você, meu irmão, ei, é indispensável, imprescindível descobrir o porquê que você está aqui. Que você não está aqui simplesmente, como eu falei, para nascer, casar, pagar boleto e morrer. Seria, e a Bíblia já diz isso, os homens que esperam somente daqui são os mais miseráveis dos homens. Há um plano perfeito de Deus preparado para mim e para você. E para nós encerrarmos, abre comigo lá em Esther. Esther capítulo 4. Pode subir agora o louvor, obrigado, gente. Que na hora eu... Pode subir. Esther capítulo 4. Versículo 13. Deixa eu contextualizar para você aqui o que a gente vai ler no versículo 13. Nós vemos o rei Assuero dando uma ordem para que o povo judeu naquela época pudesse ser exterminado. Havia uma ordem para matar o povo judeu. E aí nós lemos no versículo 1, Mordecai, ele se indignando por aquilo, por aquela decisão que foi tomada. E no versículo 11, vamos ler a partir do 11. Todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher, isso aqui é Esther falando, porque o que aconteceu? Esther ficou sabendo que Mordecai, ele estava indignado com tudo aquilo, com aquela decisão do rei. E aí Esther chegou e disse, o que está acontecendo, Mordecai? E aí Mordecai explica para ela, né? Esther, ela chega num dado momento e diz assim, olha, o rei, alguém que chegar diante do rei, sem ser chamado por ele, vai ser exterminado, né? Aí o que ela diz aqui, todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei, porque Mordecai intercede e diz assim, Esther, vá lá, você precisa fazer alguma coisa. Esther traz esse argumento. E no versículo 12, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther. Olha só, preste atenção. Não imagines que, por estares na casa do rei,
só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, olha isso aqui, se para um tempo, uma conjuntura como essa, é que fosses elevada a rainha. Em outras versões diz, será que não é para um tempo como esse que você foi chamada? O que isso nos ensina, queridos, essas palavras, esse conselho de Mordecai a Esther? Primeiro, ele diz assim, olha, não pense, porque se você estiver num lugar que aparentemente parece seguro, tu vai escapar. Segundo, se você se calar, não pense que o livramento não vai vir. Deus vai levantar livramento de outras formas. Irmão, deixa eu dizer algo para você de todo o meu coração e com todo o amor que há em mim. Seu propósito é extraordinário. O plano de Deus para a sua vida é extraordinário. Aquilo que Ele designou você para fazer nesse tempo é poderoso. Mas se você decidir não cumprir, Deus não vai ficar assim com a cabeça na mão, dizendo, e agora? O que será de mim? Porque fulano de tal não disse sim para o plano que eu tenho para ele. Se a lei de acidez não tivesse se levantado como resposta para a República Dominicana, dissesse, não, vou ficar aqui em João Pessoa mesmo. Você acha que Deus deixaria a República Dominicana desassistida, simplesmente pelo não de um homem? Quem ia pagar o preço seriam eles. Mas, irmão, Deus é o Deus soberano. Entenda, não sou eu e você, não é Deus que está precisando, dizendo assim, por favor, cumpra o meu plano, por gentileza. Não. É Deus olhando em sua soberania e dizendo assim, eu tenho planos de paz. Você quer? Se quiser, você vai comer o melhor. Mas se não quiser, eu vou levantar outro. Paz, meu irmão, eu quero agora abrir meu coração para você. Já tiveram situações que o Senhor já falou comigo, disse assim, isso aqui, você perdeu o time. E eu estou passando para outra pessoa. Quem está em relacionamento com Deus, querido, em sensibilidade nesse lugar que eu compartilhei contigo, percebe. É com um tom de condenação? Não é com um tom de peso, mas é com um tom de responsabilidade. De dizer, olha, eu sei o que eu criei para você, mas você precisa dar um sim. Para que as coisas aconteçam, é necessário que eu e você possamos dar resposta. E lembre-se, não é Deus implorando, dizendo assim, por favor. É Deus dizendo assim, eu criei. Se você quiser, você vai. Se não quiser, eu levanto outro. Deus deixa de amar? Não. Continua o amor dele por nós, permanece o mesmo. Mas um grande dia que nós cantamos aqui, em que nós vermos a face do nosso amado. A Bíblia diz que as nossas obras passarão pelo fogo. E nós prestaremos conta daquilo que possamos ter feito ou deixamos de fazer. Quando nós falamos de propósito, eu estou caminhando para o final, tá? Alguém pode dizer assim, pastor, cumprir o propósito é apenas 5 dons ministeriais? Não. Você pode ser um professor lá dentro da rede educacional, municipal, estadual, federal, e está cumprindo o seu propósito. Você pode ser um grande empresário para financiar a obra de Deus e está cumprindo o seu propósito. Porque a obra de Deus e o propósito dele, querido, ele perpassa essas 4 paredes. Porque ele não cabe numa caixa. Você sabe disso?
o plano e o propósito dele é muito maior. É certo que Efésios capítulo 5 vai dizer, versículo 11, que há os 5 dons ministeriais que foram dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Mas o propósito se cumpre de maneira intencional, aonde ele te inseriu. Ah, pastor, hoje eu trabalho tocando pessoas na parte da área de saúde. Eu queria ter mais tempo assim, pastor. Eu sei. A gente precisa ter um equilíbrio. Mas, irmão, não fica condenado por dizer, ai meu Deus, o pastor está achando que eu sou menos espiritual. Se você está sendo uma bênção lá, cumprindo o teu propósito. E claro, equilibrando, congregando, servindo aqui na igreja também. Fica tranquilo. Amém? Porque você está cumprindo aquilo que Deus te confiou. Por quê? Porque não é a mim que você vai prestar conta no fim das contas. É a Ele. E assim como Mordecai trouxe esse último conselho para Esther, eu quero me apropriar desse mesmo conselho para nós. Será que não foi para um momento como esse, na cidade de João Pessoa, e o Senhor falou enquanto nós nos preparávamos para o evangelismo, dizendo, Ele não nos trouxe, nos plantou na Epitácio Pessoa, por acaso. Com propósito. A nossa missão congregacional. Mas descubra a sua missão individual. Persiga essa missão. Insista nela. Não morra, querido, sem cumprir plenamente o que Deus te confiou. Você pode ficar de pé. Pai, nós te agradecemos. Tua palavra foi ministrada e eu fui fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. Eu oro ao Espírito Santo para que o Senhor possa testificar de cada uma das palavras que o Senhor disse para nós nessa noite. Eu oro por que o Teu Espírito, nesse momento, possa convencer os corações aqui presentes, assim como Ele faz, a Tua palavra nos garante isso. Ele convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Pai, nós oramos por um tempo de alinhamento com o Teu plano perfeito para nós. Nós não vamos estar alheio a isso. Nós não vamos andar indiferente. Nós não vamos andar como homens carnais, que não escutam as direções que o Senhor pode nos dar. Não é, Senhor, porque um tem chamado ministerial. Não, isso não importa, Pai. Para cada um de nós, há um desejo no Teu coração, que a gente possa ouvir a voz que o Senhor tem e que o Senhor traz ao nosso espírito por meio do testemunho interior. Minha oração, Pai, é para que os olhos espirituais se abram nessa noite. Clareza e discernimento. Tempo, de modo, de estações, de coisas que precisam ser deixadas, de outras que precisam ser agarradas. Que isso possa abalar aquilo que é abalável. Pai, nós nos despimos desse lugar frenético de muitas vezes não ouvir, não pararmos para ouvir a Tua voz, para o cumprimento daquilo que o Senhor nos confiou. Nos livre de uma vida ativista religiosamente, Pai. Nós queremos parar e dar ouvidos à Tua voz, porque nela há instruções, direcionamentos, salvação para nós, livramentos, Pai. No Teu conselho há livramento para nós. Muito obrigado, Pai, porque aqui está um povo que entendeu e tem dado resposta ao propósito que o Senhor os confiou.
discernimento, sensibilidade para ouvir a tua voz. Mais do que tudo, Senhor, mais do que ser bem-sucedido, mais do que ter uma reunião com a pessoa mais importante que possa existir, o Teu Espírito em nós nos chama, nos convida para liberar minúcias, preciosidades, partículas desse plano. Ainda que não seja revelado plenamente, porque a gente não suportaria. Mas nós queremos dar ouvido às instruções, a pequenas notas que vão surgindo no nosso espírito, e queremos ser obedientes, Pai, porque a obediência seletiva é desobediência, Pai. Eu quero saber, debaixo dessa mesma consciência, se alguém no nosso meio que ouviu essa palavra, você está aqui e ainda não tem certeza da aliança com Cristo, ou de repente estava aqui e estava afastado dos caminhos do Senhor, nós temos orado por você, nós temos gerado a sua vida. Você é muito importante, como eu disse, há um plano de paz para você, há um propósito genuíno da parte de Deus, separado por Ele, para que você viva. E se você está aqui e ainda não confessou a Cristo publicamente como único e suficiente Salvador, ou estava afastado dos caminhos do Senhor, e quer voltar para casa, eu quero fazer uma oração por você, eu quero te dar um abraço, e eu creio no novo tempo se iniciando a partir de hoje, na sua vida, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Onde está você? A primeira pessoa. Se é você, levante sua mão. Eu quero orar por você e te dar um abraço. Está aqui, não tem consciência, certeza da tua salvação. Se Cristo voltar, se o arrebatamento acontecer, se você não tem certeza que sobe, como é que eu conserto isso, pastor? Confessando a Ele publicamente. Primeiro passo: fé na obra redentora de Jesus. Alguém em nosso meio, nessa condição, que quer confessá-lo. Ele diz que nós confessaremos diante dos homens, para que Ele possa nos confessar diante de Deus Pai. Tem alguém no nosso meio, nessa condição, estava afastado, ou ainda não tem certeza da tua salvação? Se é você, levante sua mão, eu quero orar por você, te dar um abraço e te receber na família da fé. Aleluia. Tem alguém? Obrigado, Pai. Agora eu quero fazer uma última oração. Você que estava, você não vai precisar vir aqui na frente. Eu quero que você fique no seu lugar, desanimado, frio, olhando e dizendo assim: rapaz, Deus me chamou para uma coisa grandiosa, mas eu estou alheio a isso. Eu quero que você faça uma oração comigo. Coloque a mão sobre o seu coração, de uma maneira genuína, não porque eu estou pedindo, não porque por conveniência, por motivos naturais. Mas coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro assim como o apóstolo Paulo orou sobre o seu filho na fé, Timóteo. Eu declaro, Senhor, eu reavivando de dentro para fora dons, chamados, propósito que o Senhor confiou a eles. Obrigado porque eles não passarão sem que cumpram plenamente aquilo que o Senhor os confiou. Que toda frieza caia por terra, que toda letargia, apatia ao plano original de Deus para a vida deles possa se render a um ano onde eles vão se consagrar plenamente, intencionalmente ao teu propósito. Eles não vão parar, eles não vão desistir, eles são seus, Pai, até o fim. Diga assim comigo: eu não vou parar. Diga: eu não vou retroceder. Diga: eu vou avançar. Diga com mais convicção: eu vou avançar.
Amém. Glória a Deus. Pastor Aloysio, venha. Amo vocês. Deus abençoe na prática dessa palavra.